Tá dando para ouvir? Tudo certo? Beleza. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui hoje. Nossa, que gostoso foi ter o louvor. Nossa, que privilégio mesmo. Acho que é a minha primeira vez que eu estou aqui ouvindo louvor de volta, assim, né? E, nossa, gente, faz uma diferença total. E daqui a pouco vai estar todo mundo aqui, vai ser maravilhoso. Nossa, glória a Deus. Gostaria de começar com uma oração, então, neste momento. Entregar este momento, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque a gente pode estar aqui como corpo de Cristo. Obrigado por nos dar o dom da vida e nos trazer para Ti, para mais perto de Ti a cada dia, Pai. Obrigado por poder fazer parte do Teu corpo, Senhor. Que privilégio poder ter isso, Senhor. Nós colocamos esse momento, Pai, esse culto ao Senhor. Nós colocamos no nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa estar falando, assim como o Jonathan disse. Que a gente possa estar sendo trabalhado, a gente possa estar sendo transformado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Nós te colocamos e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria então de trazer uma mensagem que eu intitulei, acho que estava escrito ali, que é Um Coração Transformado. E eu gostaria de falar primeiro dois acontecimentos assim, mas não é para focarem tanto assim nele, porque eu gostaria de usar eles mais como um contraste. Então, o primeiro acontecimento assim foi na infância que eu tive, que é uma memória que eu normalmente não sou bom de memória, mas eu acabei guardando isso muito bem assim, que foi lá em 2011, eu até tinha compartilhado no grupo do Invisionar, no pequeno grupo lá, que quando eu estava no oitavo ano do Mirassol, eu estava com 13 anos, faz muito tempo, é porque eu nem era cristão, eu nem pensava assim, eu nem sabia o que tinha na minha cabeça. Sabe quando não tem nada assim, você fica, nossa, o que eu pensava nessa época? E eu tava no shopping, assim, no Shopping Plaza Sul, não sei se vocês conhecem, na Saraiva com a minha mãe. E aí a gente foi passar no caixa para terminar de pagar os livros. E no caixa tem aquelas estantes de arame, assim, preto, que ficam girando uns livros de bolso. E eu encontrei encontrei um livro que tinha um nome muito legal, que eu até trouxe aqui, que chama Os Sete Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Um livro bem pequenininho assim. Eu falei, nossa, esse aqui vai mudar minha vida. E aí, na minha mente, assim, caramba, esse vai ser sucesso, eu vou ser eficaz. E vendo assim, atualmente, ele tem alguns tópicos bem legais. Um tópico, assim, que não faz sentido nenhum, tá escrito... Faz sentido para alguns, né? Tá escrito, crie sua conta bancária pessoal. Eu falei, caramba, 13 anos ele ia criar uma conta. Mas teve um capítulo que me chamou muita atenção e que eu guardei até hoje, tão marcante que foi essa frase, que ela fala o seguinte: semeia um pensamento e colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Essa frase ela tem um fundo de verdade, sabe? Ela tem uma explicação assim muito boa. Ela faz sentido. Mas faltam algumas coisas aqui nessa frase que eu falarei depois. E outro acontecimento foi durante o grupo de leitura e prática que a gente tem com os líderes, e que no mês passado a gente falou sobre o livro Formação Espiritual da Mundo Cristão. E durante essa reunião que fecha o estudo, a gente faz uma reunião na terceira sexta, que a gente tem um encontro, então a gente fecha esse livro com um encontro e a gente comenta sobre ele. E entrou no tópico que falava do capítulo chamado Família, Fonte de Alegria e Sofrimento. E que o Marcelo estava comentando ali que que estava escrito no livro, né? Que a gente acaba herdando e que a gente puxa muitos hábitos dos nossos pais, né? E que alguns deles são bons, outros são ruins também. E um irmão chegou com uma pergunta muito interessante, assim, ele falou: mas é possível então mudar isso? Tem como mudar isso? Ou isso continua assim, né? Quantas vezes eu pelo menos assim, eu me vejo em uma situação que eu pratico algo que eu não gostaria de ter feito, que eu acho, nossa, que coisa ruim, né? Eu me vejo numa hipocrisia assim, falando, nossa, esse hábito eu gostaria de tirar de mim. Você já se encontrou nessa situação em que você se vê em uma situação que você não consegue mudar, que você enxerga que aquilo é uma coisa ruim e não tem uma mudança, né? E é sobre isso que eu
não gostaria muito de falar hoje. Exatamente. É por isso que eu falei para não levar tão em conta esses acontecimentos. Por quê? Quando a gente pratica algo ruim, o Espírito Santo ele revela ao nosso coração que a gente está fazendo algo ruim. Esse hábito, essa atitude, essa ação. E ele fica meio na cara. Mas o que eu gostaria de falar é sobre algo mais profundo. É algo que a gente às vezes nem mesmo percebe dentro de nós. E que é isso que eu gostaria de falar. Esse coração, que quando a gente vê que vem de uma coisa ruim, sabe? A gente pensa, nossa, coração ruim. Mas e quando a gente tem um coração que é indiferente? Quando a gente não sente, um coração que é duro? Quando a gente deixa de ter a disposição que Deus quer que a gente tenha? E é o mesmo coração que Jesus criticou dos fariseus, dizendo em Mateus 15:8, que fala o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como que a gente pode trabalhar algo assim, que é uma coisa mais profunda, que a gente não sente, sabe? Eu gostaria de falar então sobre um coração transformado, esse coração capaz de dizer o que Salmo 42, quando Davi fala 1 e 2, ele fala o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E lá em Salmo 18, 1, ele fala o seguinte: eu te amo, ó Senhor, a minha força. Como é que a gente pode então trabalhar para ter um coração transformado dessa forma? Um coração que é inclinado para Deus, que anseia por Ele. E bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar, e como que a gente pode trabalhar isso, é uma coisa que a gente já estava vendo em Visionar, e não é nenhuma novidade, assim, que é a morte do eu. Então, através da morte do eu, que a gente consegue tirar a nossa carne, sabe? E é isso que a gente tem trabalhado desde o começo do ano passado, que a gente começou com o Envisionar, né? E que é um tema fundamental na caminhada cristã. E a gente fala assim, a gente martela e martela, mas é incrível como a gente esquece. É incrível como a gente, mesmo falando tanto, a gente vai esquecendo no dia a dia. E quantos aqui ainda mantém aqueles hábitos que a gente tentou criar, ou aquelas atitudes, desde que a gente estava cultivando lá com nossos irmãos juntos? Eu já esqueci vários aí no meio do caminho. Então, se vocês puderem abrir no texto de Lucas 9, capítulo 9, versículo 23 a 25, que fala o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Como seguidores de Cristo, a gente precisa decidir diariamente querer seguir Ele, querer tomar nossa cruz e seguir Ele, acompanhar Ele. E isso é a morte do eu. É bem literalmente a morte do eu, né? É deixar da gente satisfazer as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, de querer ser senhor da nossa própria vida e de deixar ele no comando. Eu até lembro do Edson Fujiki, que ele falou, mano, 3 anos de faculdade, 3 anos de morte de eu. Eu achei muito engraçado. E realmente, é isso também, né? A gente batalha contra a nossa carne todos os dias. E a gente precisa fazer isso com todas as nossas forças. E a consequência aqui é bem clara do que acontece quando a gente deixa isso nas nossas próprias mãos. É que a gente vai perder a nossa vida. A gente vai perder isso. É isso que ele fala bem claro. Só que a morte do eu, ela não envolve somente isso. Ela não envolve só o deixar de praticar. Mas ela envolve também o praticar. Ou seja, ser preenchido pelas coisas que são de Deus. Preenchido pelas coisas boas. Que é o que Paulo diz lá em Colossenses. Colossenses 3, 1 a 5. Diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
Então, a morte do eu não envolve só não praticar, mas praticar e pensar aquilo que agrada a Deus. É escolher, então, obedecer Ele. Alguns exemplos, assim, de como que a gente pode praticar a morte do eu é através da leitura da Bíblia, através da oração. Quando a gente vai ver em Mateus 14, depois da primeira multiplicação de pães que Jesus faz, ele está lá, chega cansado depois de noite. O que ele vai fazer? Ele vai orar. É isso que ele faz. E tem várias formas de a gente fazer isso. Por exemplo, para mim, o que pega bastante é a oração também, que é uma coisa que eu acho, ao mesmo tempo que é fácil, não é intuitivo, sabe? Então eu chego em casa também, tô cansado, não quero orar. Ou às vezes eu encontro com um irmão ou uma pessoa que não é cristã e eu não tenho a coragem de falar, nossa, ele conta assim um problema, eu falo, não tenho a coragem de falar, posso orar por você? Isso é uma forma também de a gente estar praticando a morte do eu. É jejuar, é louvar, é pôr em prática nosso amor pelo próximo, pela aquela pessoa que a gente também não gosta. É orar por essas pessoas também. É escolher, tipo, você se alimentar diariamente da palavra de Deus. Talvez para você, não sei, se a morte do eu seja acordar mais cedo e ter um encontro com a palavra de Deus, sabe? E ser preenchido e ser renovado de manhã para poder começar o dia bem. Então, isso que é a morte do eu. É o deixar de praticar e o praticar e ser preenchido também por ele. Eu estava estudando o livro de Josué mês passado e eu percebi uma coisa assim, muito interessante. Josué é o cara. Ele é incrível assim, é absurdo. Mas por que ele é incrível assim? Ele é incrível também por causa disso, mas ele não é incrível só porque ele iniciou a conquista da terra de Canaã. Mas porque diz em Josué 11:15, eu estou lendo na NVI, tá? Fala o seguinte: tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Josué ele cumpriu fielmente tudo que as ordens que ele tinha falado para poder conquistar, e todas as ordens da Torá também, ou seja, de todos os mandamentos. Cara, essa foi a luta diária dele. Nossa, ele venceu isso contra ele mesmo. Essa foi a luta dele. A luta dele foi por fidelidade. A luta dele foi por obediência diária que ele fez isso. E isso é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Então, a conquista da terra era fichinha em relação a isso, o que ele tinha que fazer. Porque era uma consequência da obediência e do favor de Deus que lutava por eles. É muito claro o que Deus pede com obediência e o que eles têm de vitória. E é isso que Josué faz. Essa é a nossa batalha diária, então. Essa é a nossa luta. Esse é o peso eterno das nossas decisões. O que ele fez ali naquele momento, diariamente, foi o que resultou, junto com o favor de Deus, na conquista. Essa é a luta diária, então. A luta por fidelidade, a luta por obediência. Só que o problema é que eu estou falando tudo isso aqui e tem um ponto muito importante. É que se eu falar para a gente fazer, eu fazer também, para nós fazermos, a gente não consegue. Tudo isso é impossível. Eu vou estar entregando algo que a gente chega e fala, não dá certo. A gente está tentando e sozinho a gente não consegue. A gente se depara com essa situação. A gente começa bem, a gente fala, nossa, agora vou começar bem a segunda-feira, mas aí terça-feira, quarta-feira a gente já vai desanimando e vai cansando. Aí a gente falha lindamente. Então, no texto de Colossenses que a gente leu, no capítulo 3, e a carta de Paulo, essa carta de Colossenses é totalmente cristocêntrica. Ou seja, ele escreve para tratar de questões que o povo de Colossenses estava passando, os colossenses, o povo de Colossos, e que envolviam o ensino de falsos mestres. E esse ensino dos falsos mestres, eles tiravam o foco de Cristo, ou seja, Cristo já não era mais a origem e a autenticidade da fé deles. Eles acrescentavam alguma coisa a mais, que nem os Gálatas. Então, a vida que a gente recebe, essa nova vida, que é o título da instrução ali, do capítulo 3, tudo isso é baseado na obra de Jesus. Então, quando Paulo ele dá essas instruções, em nenhum momento ele pensava que o povo ia conseguir fazer isso sozinho. Ele falava isso
acreditando que Deus operaria através de Jesus no coração de cada pessoa. E ele termina no versículo 17 e fala na NVT: façam tudo isso em nome dele, dando graças a ele, por meio dele. Então, tudo isso que a gente faz da morte do eu, acontece através dele. A gente não consegue por forças próprias. E isso é graça de Deus. A gente até vê em Filipenses que é ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar, né? Então, a grande questão que ficou na minha vida, assim, tipo, que parte que a gente tem nisso? Por que a gente precisa praticar essa morte do eu, se tudo isso é impossível? Qual que é o sentido disso, né? E aí eu queria dividir em 2 pontos. Que o primeiro ponto é: a gente pratica a morte do eu, a gente batalha com todas as nossas forças, mesmo sabendo que é impossível. Por quê? Para ter a motivação certa. Então a morte do eu, ela nos leva até a motivação certa. E qual que é a motivação certa disso tudo? Foi uma resposta que eu encontrei lá no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele fala o seguinte: por que nós não podemos parar de tentar com todas as nossas forças? Porque só um esforço moral sério nos leva a jogar a toalha e a dizer eu não consigo. Quando reconhecemos que a gente não consegue, a gente pede ajuda por ele. Aí sim a gente depende dele com todas as nossas forças. Ele quer que a gente chegue aos pés dele em humildade, em constrição, e fala: Deus, eu não consigo fazer isso, eu tentei de tudo. A minha fé é pequena, eu preciso de ti para fazer isso. E aí ele diz: venha a mim, vocês que estão cansados, que eu darei descanso. O meu fardo é leve. E é isso que ele fala lá para o pessoal. Quando o pessoal tenta de tudo cumprir, eles não conseguem. E Jesus ele fala: venha a mim que eu darei descanso. E a gente só consegue encontrar descanso quando a gente verdadeiramente se cansa. A gente não consegue encontrar esse descanso quando a gente já está descansado. Então é isso. Ele quer que a gente dependa dele, que a gente chegue até o limite de a gente não consegue ir, para a gente poder largar a toalha e falar: Pai, eu preciso de ti, não estou conseguindo mais. E ele vai lá dizer: deixa comigo. Não tem melhor fala assim de falar: nossa, pode deixar comigo. Esse que é o descanso. É o descanso da gente ser senhor da nossa própria vida. E eu lembro de uma história muito legal que uma amiga da faculdade que me contou, que existiam 2 pessoas, assim, é uma história hipotética. Que existiam 2 pessoas prestando vestibular, ou prestando concurso, a gente pode pensar assim também, né? E uma orava todos os dias pedindo ajuda, pedindo sabedoria, pedindo a força para poder estudar. E a outra pessoa, ela só orou na última semana. E ela orou também no vestibular, no concurso, no último dia. E qual que foi o resultado? As 2 pessoas passaram. Só que fica a grande pergunta: qual foi a pessoa que mais vai render glória a Deus depois de tudo isso? A pessoa que depositou sua esperança todos os dias em Deus para dar força? Ou a pessoa que lembrou dele no último dia e conseguiu passar? Qual eu acho que vai depender, que acho que entendeu que a força vem de quem, sabe? E é isso que ele está interessado. Ele está interessado no nosso coração. Um coração dependente e voltado para ele. Pelo que você tem passado, qual que tem sido a sua luta diária? O que você almeja conquistar? Qual que tem sido os seus planos, as suas vontades? A gente precisa entender a dependência que a gente tem dele. A gente entende quando a gente pratica a morte do eu também. A gente precisa entender o quanto que a gente precisa de Deus o dia todo para poder viver, para poder respirar. Então, o segundo ponto que eu gostaria de trazer é por que a gente pratica a morte do eu? Para que a gente tenha uma transformação no nosso coração. Então, Jesus ele está interessado no nosso coração. E isso é o mais incrível, a gente vê lá em 1 Samuel. Deus ele olha para o nosso coração. Então, que loucura, né? E a gente vê isso claramente nos evangelhos, quando os fariseus eles confrontam, até os saduceus juntos, eles confrontam Jesus tentando encontrar ele em alguma brecha para ele falar alguma coisa errada. E Jesus ele olha para o coração dessas pessoas e fala:
O coração de vocês é duro, por isso que você não entende. A lei, que se baseia totalmente no caráter amoroso de Deus, eles olham para aquilo ali como uma brecha para dizer o que é pecado e o que não é. E aí ele olha para o coração deles e fala: o coração de vocês é duro. E eles não enxergam isso. Da mesma forma, tem muitas outras pessoas nos evangelhos que chegavam para Jesus e estavam muito mais interessados nos milagres do que nele. Eu gostaria de ter um pouco de cuidado de dizer isso aqui, mas o que eu vou falar agora, mas é que Deus ele está interessado em produzir um coração que deseja verdadeiramente Ele, um desejo totalmente autêntico, sabe? Eu penso isso que tipo eu digo isso com cuidado porque Ele coloca dentro de nós algum senso de eternidade, Ele coloca um anseio inicial, assim, sabe? Mas eu penso que se ele tivesse colocado tudo isso pronto dentro de nós, um desejo de caramba, nossa, eu preciso dele todos os dias, assim, isso não seria tipo um desejo totalmente autêntico, sabe? Então ele quer produzir um coração que quer agradar ele todos os dias. E isso é possível. Essa é a melhor parte das boas novas. Isso é possível. Não é impossível. Porque ele já comprou isso de nós. Ele pagou o preço e não foi qualquer preço. Jesus morreu para que a gente pudesse se apresentar santos diante dele. Essa é a obra, sabe? Então o caminho já está aberto. A gente precisa trilhar ele. Eu gostaria de perguntar então, como tem estado o seu coração? Ele tem estado endurecido? Ele tem estado inclinado? Descansado? Dependente? Como que ele está agora? E esse foi o principal problema que eu encontrei naquela frase que eu citei lá no começo, de construir um caráter. É que quando a gente aplica para a vida cristã tudo isso, o caráter do cristão, ele se desenvolve junto com um desejo profundo por Deus. E isso acontece ao mesmo tempo. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente almeja por ele, mais a gente quer conhecer ele. E é isso que Paulo diz em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Paulo, que é Paulo, diz isso, sabe? E ele ainda fala que não conseguiu isso. Então, nessa pandemia eu questionei muito isso, desde o começo dela. O meu coração, onde é que ele estava, as minhas razões, o meu motivo de eu querer seguir a Cristo, o meu desejo egoísta, assim, sabe? E eu me encontrei com isso, que eu comecei a ver que Deus estava sendo algo utilitário, Deus estava sendo só para os meus momentos difíceis. E eu comecei a ver o quanto que eu não amo a Deus, o quanto que me faltava assim, uma disposição de um coração voltado para Ele. E aí, quando o Espírito Santo me falou isso, nossa, eu comecei a ficar maluco. Tava durante a noite assim, e aí eu falei, nossa, eu preciso conversar com alguém, será que eu tô sendo o único maluco nisso? E aí eu liguei pro Jonathan, assim, coitado dele, ainda bem que ele tá paciência, e tava acordado durante a noite. Pensei, quem tá acordado essa noite? O Jonathan, deve estar estudando. E aí, logo depois disso, eu precisei me ajoelhar e orar para Deus falando, Pai, eu não te amo da forma como o Senhor me ama. Eu não te amo da forma como o Senhor quer que eu te ame. Eu não preciso de ti. É isso que eu sinto. Me ajuda com isso, por favor. E acredite, essa foi uma das minhas orações tipo mais sinceras assim da minha vida, e ele foi trabalhando isso, ele foi respondendo. E ele foi destrinchando aquilo que ele fala em João. Deus amou o mundo, por Deus me amou, sabe? E quando você entende isso, quando você se aprofunda no que ele fez por você, no que ele fez por nós, no que ele fez por mim, a minha reação foi tipo, por que eu? Eu não mereço tudo isso. Quando você se aprofunda nisso, quando o Espírito Santo te revela isso, isso compele qualquer ser humano a deixar tudo por Cristo. Essa é a obra que ele opera em nós. Esse é um coração, isso que é um coração transformado, sabe? Um coração que já não é mais querendo só se livrar do pecado, mas é um coração disposto a querer agradar a Ele todos os dias. Não tem nada melhor do que essa sensação. Irmãos, isso é algo que vem dentro do nosso coração, sabe? É isso que Ele opera dentro de nós.
um coração inclinado para Ele. E isso faz com que a gente deixe todos os nossos pecados. Isso faz com que a gente deixe de praticar aquilo que desagrada a Ele e foque naquilo que agrada a Ele. Não tem como ficar indiferente a Ele. Concluindo, então, de novo, como tem estado então o seu coração? Endurecido, inclinado para Ele, sedento dele, como Davi fala. Recapitulando, então, a morte do eu, ela abre espaço para que Cristo habite dentro de nós e nos mostra também o quanto que a gente precisa dele para poder fazer essa obra que ele tem para a gente. E isso é possível. E isso produz em nós a motivação certa de depender dele todos os dias. E o maior fruto da morte do eu, então, é produzir um desejo sincero por ele. E eu afirmo de verdade, não há nada melhor do que uma vida que consegue crescer e amar o Senhor de todo o coração. Isso que é uma vida plena. Eu gostaria de convidar, então, se você tem sentido isso também, de colocar isso diante dele. Se você se sente indiferente, se você se sente com o coração endurecido, ou até mesmo não percebe isso dentro, que o Espírito Santo possa estar te revelando isso. E isso começa tudo com uma oração sincera, um encontro com Ele. E é preciso coragem para se encontrar com o que é mais profundo dentro do nosso coração. Gostaria de estar orando, então. Se você puder, se você quiser fazer essa oração e sentir isso também, que a gente possa estar orando nesse momento, então. Senhor, obrigado por falar no nosso coração, Pai. Obrigado por toda a Tua palavra que é viva, Jesus. Obrigado por ser quem Tu és. Eu quero te colocar nesse momento o meu coração. Sonde o meu coração, Pai. Mostre quais são os meus anseios mais profundos. Eu quero colocar para o Senhor o meu sentimento mais profundo, Pai. Sonde isso dentro de mim. Mostra, Pai. Me dê coragem para que eu possa encontrar com aquilo que tem perturbado, com aquilo que não tem te agradado, Pai. Com um coração indiferente, com um coração endurecido. Quebre isso dentro de mim, Pai. Eu quero te colocar isso, Senhor. Eu quero te colocar, Deus, que eu realmente não tenho te buscado como o Senhor quer que eu te busque. Não tenho te amado conforme o Senhor quer que eu te ame. Pai, eu tenho certeza, Senhor, e o Senhor fala que se eu focar na minha vida, eu vou perder ela. Mas que o Senhor me dê a força para poder lutar todos os dias para matar o meu eu e ter mais de Ti. Eu vou encontrar a vida mais abundante, mais plena que sacia. Eu quero te colocar isso, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda a tratar esse coração endurecido, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder. Muito obrigado, Deus. Eu te coloco, Pai, em nome de Jesus. Amém.